Te amamos, Jesus. Tu és a razão de estarmos aqui, Tu és o motivo da nossa adoração, Tu és o motivo do nosso louvor. Ainda que não sabemos adorar como convém, mas, amado Espírito Santo, transforma nossas palavras em quebrantamento, transforma nossas palavras em entrega àquele que é digno, Pai. Aleluia. Tome o seu assento, querido. Nós estamos estudando o livro de Gálatas e o nosso tema é o Evangelho de Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas. Melhora meu microfone aí, Robert, por favor. Tira um pouco grave, ok? Amém, queridos. Como é bom a gente estar reunido como igreja. Eu não sei você, mas todo domingo há uma expectativa no meu coração para aquilo que Deus vai falar conosco. E a minha oração é que Deus não permita que nenhum de nós saiamos deste lugar da maneira que nós chegamos. Que ninguém saia deste lugar como chegou, mas que sejamos tomados por essa doce presença, que sejamos tomados por essa doce graça que nos envolve, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Por que eu pedi para os irmãos cantar esta canção? É porque há momentos na nossa vida que é necessário que digamos para nós mesmos, falemos para a nossa alma. Assim como o salmista diz, canta minha alma ao Senhor. Porque eu sei que na sua vida muitas vezes você não encontra motivos para cantar, para adorar. Às vezes o nosso coração não deseja Deus. Às vezes o nosso coração não quer Deus. É necessário que digamos para nós mesmos, canta minha alma. E que nesta noite essa graça possa nos envolver, nos tocar e nos levar a uma dimensão maior, a um nível que nunca tivemos, a um lugar que nunca estivemos e a uma presença que nunca experimentamos. Então, vamos lá, nós estamos estudando e pregando sobre o livro de Gálatas. Eu não sei você, mas domingo passado eu fui muito abençoado com a palavra que o bispo Felipe pregou. Depois eu assisti mais 2 vezes e é bom quando você para ouvir, para ver aquilo que Deus falou, ruminar aquilo que Deus ministrou no nosso coração. E com a graça de Deus eu espero nesta noite que o Espírito dele fale ao nosso coração. Nós estamos dividindo o livro de Gálatas em perícopes. O que é isso? Perícope é onde começa e termina um assunto. É onde a gente pericia o texto e a gente descobre aonde está começando aquele assunto e onde está terminando. Muitas vezes está dividido aqui por subtítulos, mas nessa divisão bíblica, às vezes, ela não está de acordo com aquilo que é periciado pelo texto. Hoje nós vamos, domingo passado o Felipe pregou do versículo 6 ao 10. Hoje nós vamos do 11 ao 17. Amém? Amém, queridos? Quantos estão acordados, diga glória a Deus. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo, eu acho que o som está um pouco alto, Robert. Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 17. E antes da gente ler esses versículos, nós já falamos que na época de Paulo havia um erro doutrinário que estava entrando no meio da igreja, chamado galacionismo. O que é isso? Salvos pela graça, mas guardados pela lei. Então, naquela época, havia uma ebulição no meio da sociedade, no meio da igreja. Havia mudanças acontecendo naquele tempo, uma revolução social, religiosa. E as igrejas da Galácia, onde Paulo abriu várias igrejas numa região chamada Galácia, estavam sendo
contaminadas por alguns ensinamentos, alguns erros doutrinários. Por isso que o apóstolo Paulo escreve esta carta. Ele está na Síria, mas ele envia uma carta a estas igrejas da Galácia. E como já vimos, Paulo escreve num tom de autoridade. São Crisóstomo, que era um dos pais da igreja do século I, século II, ele é como, parafraseando o que João Crisóstomo disse, é como se Paulo mordia e assoprasse. Então ele pega pesado com essa igreja da Galácia, porque a igreja estava cedendo, coisas estranhas estavam acontecendo no meio daquela igreja. Um evangelho que não era o evangelho de Cristo estava tomando uma proporção muito grande na vida dos irmãos. Então Paulo escreve esta carta para repudiar, para confrontar aquele outro evangelho que estava entrando no meio da igreja. Ele combatia um evangelho que estava sendo reduzido, um evangelho insuficiente para salvar. Ah, querido, como um evangelho reduzido, um evangelho fragmentado, um evangelho manchado, ele não tem poder para salvar. Por isso que alguém já disse que a perseguição não pôde e não pode matar a igreja, mas o evangelho fragmentado, um falso evangelho, um evangelho adulterado, ele mata a igreja. Então Paulo escreve à igreja da Galácia para combater esses erros doutrinários que estavam entrando no meio da igreja. Esse erro doutrinário chamado galacionismo. A carta aos Gálatas é chamada, junto com Romanos, a carta magna da fé. Então, é um documento revolucionário que revolucionou a igreja daquele tempo. Vamos ler, do versículo 11 ao 17, diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo apresenta, falando do evangelho que ele recebeu de Jesus. E aqui eu gostaria de percorrer versículo por versículo, para que a gente tenha um entendimento mais profundo daquilo que Paulo estava trazendo à igreja da Galácia. Paulo, ele ainda não estava convencido da apostasia que a igreja estava vivendo. Paulo ainda não acreditava que a igreja que ele plantou, que ele ensinou, que tinha ensinamentos suficientes para rejeitar aqueles outros ensinamentos de um falso evangelho. Paulo sabia disso. E ele estava perplexo, não estava convencido. Tanto é, nós vimos na semana passada que ele diz assim: eu estou admirado, eu estou espantado com a maneira que vocês estão vivendo, porque esse que vocês estão vivendo não é o evangelho que eu preguei, não é o evangelho que eu anunciei para vocês. O que eu preguei foi o evangelho da cruz. Vocês receberam ensinamentos suficientes para refutar, para rejeitar esse outro evangelho que está entrando no seio da igreja. Porque qual era o evangelho? Eles tiravam o chamado escândalo da cruz. O que é o escândalo da cruz que Paulo diz? É o evangelho que você precisa de algo mais. Jesus não é suficiente.
Porque o cristianismo é a única religião, e eu já disse isso aqui, que é necessário que o homem se humilhe. Então o judaísmo estava cercado de mestres, de homens que queriam bajulação, homens que queriam ser mestres. As pessoas apontavam para ele e diziam: ali é um homem bom. Então eles não queriam se humilhar diante da cruz de Cristo. E muitas igrejas estavam pregando um evangelho legalista. Ou seja, você precisa ser um homem bom. É claro que Jesus morreu pelos pecados, mas aquilo que você pratica de acordo com a lei, que vai te tornar um homem bom, vai te dar honra diante das outras pessoas, vai te dar um status diante das outras pessoas. Então era Cristo mais alguma coisa. E Paulo diz: não existe homem bom, não existe sequer um bom, todos se extraviaram, todos pecaram, todos estão distantes de Deus, e somente a graça salvadora vai trazer essa transformação que vocês precisam. É igual hoje, talvez você já deve ter visto alguém pregando por aí, um evangelho que diz assim: seja a sua melhor versão. Talvez você já ouviu alguém pregando por aí que você tem que ser a sua melhor versão, para que seja uma pessoa boa. Então era justamente isso que se pregava na igreja da Galácia. Só que Paul Walsh vai dizer que quanto mais temos de nós, mais vazios somos. Ou seja, então se eu buscar a minha melhor versão, mesmo assim, eu estarei vazio, carente da graça e da misericórdia do Senhor. Porque a minha melhor versão, eu vou me deparar comigo mesmo. E eu não vou satisfazer em mim mesmo. Por mais que eu queira ter uma versão melhor de mim mesmo, essa versão sempre ficará aquém. Porque eu me deparo sempre com os meus erros, com as minhas limitações e com a minha fraqueza. Então esse negócio de um evangelho de uma melhor versão, ela cai por terra. Porque qual é o propósito do evangelho? É fazer com que eu e você nos tornemos discípulos de Cristo. A natureza de Cristo. Não é o evangelho que vai afofar as almofadas. Não, é o evangelho que vai suportar o sacrifício. Porque o evangelho não é para massagear teu ego. O evangelho é para dizer que você é pecador e você carece da graça de Deus. O evangelho é para mostrar que nós somos pecadores e que fomos destituídos da glória de Deus. O evangelho é para mostrar que sem Deus nós estamos perdidos. Então o evangelho não é para afofar as almofadas, o evangelho não é para massagear nosso ego, não. O evangelho é para nos confrontar, é para dizer que nossos pensamentos ainda estão carregados de imundícia, é para dizer que o nosso coração é desesperadamente corrupto, é para dizer que por mais que tentemos nessa nossa melhor versão, ainda não conseguiremos atingir o padrão exigido da lei de Deus. O evangelho custa tudo. O evangelho custa tudo, querido, inclusive a sua própria vida. Como foi pregado domingo passado, se você veio para o cristianismo para mudar de vida, para ter uma vida próspera, abençoada, para ter uma vida sem renúncia, então é melhor buscar outra religião, porque o cristianismo vai dizer que crente bom é crente morto. Aliás, o próprio Jesus disse isso. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Quem quiser viver, que morra. Se você busca vida neste mundo, você vai encontrar morte. Mas se você morrer para este mundo, você vai encontrar vida. O propósito do Evangelho, então, é nos mostrar e nos levar a ter essa natureza. É participar da plenitude do Pai, da plenitude do Filho, pelo poder transformador do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 13. Paulo diz assim: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. O que Paulo fazia com a igreja, irmãos? Ele queria destruir. E aqui Paulo não está mudando de religião. Puxa vida, Paulo era da religião do judaísmo, agora está na religião evangélica. Não é isso que Paulo fez. Paulo apenas ratificou aquilo que estava no seu coração. Porque, como diz o texto, o meu proceder no judaísmo era perseguir a igreja do Senhor. Paulo matava crente, irmãos. Tanto é que Paulo consentiu na morte de Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte, Paulo estava ali consentindo. Ele pegava cartas do governador e partia para as cidades para matar crente, para fechar a igreja. Então Paulo ratificou aquilo que ele cria. No caminho para Damasco, ele nada mais, nada menos encontra o Messias esperado do judaísmo. Ele encontra, aliás, Cristo o encontra. Por isso que ele diz a Timóteo que a graça veio para o principal dos pecadores, que era ele. Ah, meu querido, imagine comigo, Paulo, depois que ele é encontrado por essa graça, ele olha para dentro de si mesmo e diz: Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Que graça é essa? Que muda o coração de um homem, que transforma o coração de um homem. Graça abundante para o principal dos pecadores. Meu querido, não importa a sua religião. Não é porque você é evangélico que você vai para o céu, não. Não é porque você é católico ou você tem qualquer outra religião que isso vai te levar para Deus, não. Mas é o encontro com a graça salvadora de Cristo Jesus. É quando nós nos deparamos com essa graça. Porque tem muito evangélico publicando nas redes sociais versículos bonitos, mas que está indo para o inferno. E tem muita gente que não é evangélico, que está sendo alcançada por essa graça. Eu me lembro que, na última vez que eu estive em Israel, o líder da caravana pediu para que eu pregasse às margens do Rio Jordão. E a agência que nos levou para Israel, tinha uma equipe de jornalistas, de mídia social, os cinegrafistas. Então eles faziam todo o material ali, acompanhando. E ali fizemos o batismo no Rio Jordão. E quando eu preguei a mensagem, o cinegrafista daquela equipe, um cara muito católico, ele chegou para mim e disse: pastor, eu gostaria que você me batizasse no Rio Jordão. Você pode me batizar? Eu disse: claro. Então, quando terminou tudo ali, eu peguei, desci com ele e o batizei. E ele disse assim: eu queria conversar com o senhor. Aí depois marcamos uma conversa no hotel. Aquele homem muito católico. Aí marcamos a noite, ele chegou para mim e disse: padrinho. Aquele rapaz começou a me chamar de padrinho. Para quem não sabe, eu tenho um afilhado. Não, e o mais interessante, a viagem toda, sempre tinha um momento ali, ele me chamava: padrinho, eu quero falar mais alguma coisa que eu esqueci. Eu vim para Palmas, a caravana voltou, todo mundo para suas cidades. Irmãos, até hoje, tudo que ele vai fazer,
Ele diz: benção, padrinho, eu vou fazer isso, isso e isso, o Senhor me abençoa. Eu falo: ô meu afilhado, pode ir na bênção. Mas o que me chamou a atenção, querido? Aquele rapaz foi alcançado pela graça de uma mensagem do Evangelho ali. E tudo que ele vai fazer, ele me manda mensagem: padrinho, eu sei que o senhor é um homem de Deus, ora aí para ver se é de Deus isso que eu quero fazer. Sabe, eu creio que aquele rapaz foi alcançado pela graça. Sabe, irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Eu perseguia os crentes, eu matava, eu destruía, fechava a igreja, mas a graça me alcançou. No verso 14, ele diz: na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me de muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Um homem intensamente religioso, perseguidor, violento, perturbado na mente e na consciência. No entanto, Cristo o aceitou. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa como você está hoje, mas se você rasgar o seu coração e pedir por graça, essa graça pode te alcançar hoje. Essa graça pode mudar a tua vida hoje. Agora no versículo 15 ele diz: quanto porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Observa aqui, não sei se você percebeu no texto, que Paulo está dizendo que o evangelho que ele está pregando não foi um evangelho de homens, mas foi o evangelho dado pelo próprio Cristo, mediante revelação. Deixa eu falar algo para você, meu querido: o evangelho não foi inventado por homens, o evangelho veio do céu, o próprio Cristo trouxe para nós. E Paulo diz: antes mesmo de eu nascer, aquele que me separou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. É como se ele dissesse: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. É claro que homem nenhum, aliás, Nicholas Thomas Wright, que é um grande teólogo, ele faz um comentário sobre o livro de Gálatas, e ele diz que Paulo literalmente viu a Cristo. Nesse comentário, nesse estudo que ele faz do livro de Gálatas, quando ele diz que quando Paulo ia para Damasco para matar crente, quando aquela luz brilha intensamente, ele cai por terra. E a Bíblia diz que foi tão forte aquele encontro que ele ficou cego por 3 dias. Deus levanta um irmão chamado Ananias e diz: vai e ora por Paulo, porque ele é para mim um instrumento para levar o evangelho aos gentios. Sabe por que nós estamos aqui? Porque um homem foi alcançado por essa graça de Cristo. O evangelho aos gentios, o evangelho aos tocantinenses, aos maranhenses, aos goianos, aos paraibanos, aos paraenses, o evangelho que transforma, o evangelho que cura, o evangelho que sara, mediante uma revelação. Paulo diz: eu vi o Senhor. Nós precisamos entender que um ser humano normal jamais viu a Deus e sobreviveu. A gente tem inúmeros. Muito obrigado. Alguém quer água? Tem bastante aqui. O ser humano jamais pôde ver a glória de Deus e continuou vivo. É claro que esses homens como Daniel, Ezequiel, João, o próprio Pedro, quando se depararam com a glória de Deus, Isaías, Jó, quando esses homens se depararam com a glória de Deus, eles viram apenas um vislumbre da glória, e todos eles caíram por terra. Daniel diz assim: eu fiquei atônito, minhas forças acabaram. Ezequiel diz: eu caí por terra. João, na ilha de Patmos, diz: eu perdi as forças, desmaiei.
Ninguém consegue ver a Deus e continuar de pé. Todos nós precisamos orar para que contemplemos a glória dEle. Mas sabemos que essa contemplação vai nos levar a uma transformação. E quando eu falo de contemplação, eu estou falando de ter um vislumbre da glória. Eu lembro que algum tempo atrás, eu já contei isso aqui, era uma segunda-feira pela manhã, o sol estava nascendo. Na minha quadra onde eu moro, no meio da quadra, tem uma quadra onde as pessoas fazem caminhada. E naquela segunda-feira eu levantei ainda, o sol não tinha nascido, e eu fui correr naquela praça. Para quem não sabe, eu sou atleta. Eu fui correr naquela praça. Irmãos, eu estava ali, sabe? Quando eu olho dois bêbados, no meio da praça, no banco sentado, sem camisa, com um litro de cachaça na mão. Eu passei uma vez, olhei para eles e falei assim, rapaz, eu podia pregar para esses camaradas. Passei a segunda vez, passei direto. Na terceira vez, ao invés de eu ir lá, ele me gritou, ei! Aí eu parei, falei, agora eu vou pregar. Eu não fui, então Deus usou o bêbado para me chamar. Ei, vem aqui! Aí eu parei, fui até eles. Ele disse assim, você já viu Deus? Irmãos, eu levei um susto. Aí eu falei assim, depende. Como assim, se eu já vi Deus? E eu tentava pegar o gancho que ele me deu e falar de Cristo. Mas ele mandava eu ficar calado. Aí ele pegou no meu braço. A gente estava debaixo de umas árvores. Ele pegou no meu braço, vem aqui. O sol estava saindo atrás da serra. Ele disse, olha para o sol. Eu falei para ele, impossível. Aí ele olhou nos meus olhos e disse, assim é a glória de Deus. Irmãos, eu saí de lá, sabe? Eu falei, cara, eu ia falar de Jesus para os caras. Aí eu falei assim, beleza, eu vou continuar correndo. Aí ele soltou meu braço, eu saí olhando para ele e disse, não esquece não, hein? Ele está voltando. Irmãos, as pessoas estão precisando ouvir a mensagem. E se a gente não falar, Deus vai levantar bêbados para falar. Deus vai levantar drogados para falar. Deus vai levantar pedras para clamar. Versículo 17 diz, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo, quando tem aquele encontro com Cristo, sabe para onde que ele vai? Os teólogos dizem que ele vai para a Arábia, e ali ele fica 3 anos. O que Paulo ficou fazendo 3 anos na Arábia? O que tinha na Arábia? Deserto e montanhas. O que a gente aprende com isso? É que Paulo não queria ouvir vozes nenhuma. Os estudiosos da Bíblia dizem que Paulo foi para a Arábia para ouvir o próprio Filho de Deus. Ele se ausentou de tudo e de todos para receber as revelações do Evangelho, para levar a igreja do Senhor Jesus. Há momentos na nossa vida que a gente tem que parar para ouvir a voz de Deus. Às vezes você diz, pastor, minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo. Cuidado com isso, porque a gente tem todo o tempo do mundo. Paulo diz que a gente tem que fazer o tempo, porque os dias são maus. Paulo então, ele afasta das pessoas, ele não vai para Jerusalém para receber dos apóstolos alguns ensinamentos, não. Ele não vai para Gamaliel, ele não vai buscar o evangelho em homens, ele vai para o deserto e para as montanhas. Lá
ele tinha apenas as montanhas e Deus. Deixa eu falar algo para você. Qual a tônica do livro de Gálatas? Refutar todo ensinamento mentiroso. Refutar toda a pregação que não tem Cristo como centro. Para refutar toda a pregação humanista. Essa é a tônica do livro de Gálatas. Paulo ficou admirado porque os crentes estavam voltando para trás, porque deixaram que outras vozes entrassem em seus corações. Cuidado, querido, nem tudo aquilo que você vê na internet é de Deus. Cuidado com aqueles pregadores de internet. Ouça homens sérios, assista a homens sérios. Cuidado com aquilo que você ouve, porque isso pode te levar para longe do Evangelho de Cristo. E Paulo diz: aquele que não ama a Cristo seja maldito. Misericórdia, querido. Então cuidado com aquilo que você está recebendo na sua mente e no seu coração. Eu termino esta mensagem com esta imagem. O que você vê nesta imagem? O que você consegue ver nessa imagem? Olhe bem para ela. Um bode guiando ovelhas. Antigamente, hoje ainda acontece, mas muito raro. Mas antigamente nos Estados Unidos, os grandes frigoríficos, abatedouros de ovelhas, eles tinham um bode treinado. Esse bode chamava o bode Judas. Toda ovelha que chegava ou que estava perdida pelos campos, esse bode era treinado para guiar essas ovelhas para o abatedouro, para o matador. Então, eu até peguei essa foto, a empresa, a Butter Dress Meat Company, que é uma empresa, não sei se eu falei certo o nome, que era uma empresa norte-americana, que tinha esse bode branco chamado o bode Judas. Esse bode branco, ele conduziu 500 mil de ovelhas à morte. Ele só tinha uma função: se infiltrava no meio das ovelhas, ganhava o coração das ovelhas e as levava à morte. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar várias fotos de vários bodes Judas. A única função desses bodes era levar as ovelhas ao matadouro. Então, meu irmão, muito cuidado. A nossa responsabilidade como igreja é levar o Evangelho que fale de Cristo, que fala que o pecado oferece para você prazer, mas entrega morte. O pecado aparentemente vai te satisfazer por alguns momentos, mas o resultado, o salário, o pagamento do pecado é a morte. Então cuidado com aquilo que você tem ouvido por aí. Não permita. Por que nós insistimos tanto para você ler a Bíblia? Porque se você ler a palavra de Deus, você vai conhecer a verdade. Essa verdade vai te libertar de falsos ensinamentos. Essa verdade vai te levar você a experimentar dessa graça transformadora, dessa graça que pode mudar a tua história. Diga para o seu irmão: cuidado com o bode Judas. Cuidado. Não permita que um falso evangelho, que um evangelho diluído, que um evangelho falso entre no teu coração. É melhor você estar, se um dia você quiser mudar de igreja, ore antes. Vá para uma igreja que vai te confrontar também, que vai falar que os seus pecados podem te levar para o inferno. Eu prefiro falar que os teus pecados, os nossos pecados podem nos levar para o inferno,
do que chegar para você e falar assim: não, meu filho, é assim mesmo, você é tão bonitinho. Não, querido, o Evangelho ele sangra, o Evangelho fere a nossa consciência, o Evangelho nos confronta, o Evangelho nos tira da zona de conforto, de que está tudo bem, sendo que está tudo mal, de que a vida é assim mesmo. Não é. Que os nossos pecados de estimação são aceitos diante de Deus. Não são, queridos. A mentirinha do gasto pode te levar para o inferno. O namoro errado pode te levar para o inferno. Isso é sério. Nós temos que olhar para o Evangelho que diz que se não amarmos a Cristo, em primeiro lugar, nós colocaremos outros ídolos em nosso coração. Eu comecei a ler um livro essa semana, chamado O que fazer quando não desejo Deus? Porque desejar Deus quando está tudo bem é fácil. Desejar Deus quando está tudo maravilha é muito fácil. Mas desejar Deus quando o casamento acaba, quando os filhos vão para o mundo, quando os negócios dão errado, quando a empresa fecha, quando não desejamos Deus. Porque esse Evangelho, como já disse, é o Evangelho que nos traz um deleite acima daquilo que a gente está passando, acima das nossas lutas. Nós não podemos amar a Cristo somente quando está tudo bem. Mesmo sangrando, eu preciso me deleitar no Evangelho, porque o Evangelho é as boas novas da salvação. Eu preciso me deleitar, me abraçar com Cristo. Porque o que Jesus nos promete? No mundo tereis aflições. Todos nós temos aflições. Manuel Bandeira disse que cada um sabe a dor que carrega. Todos nós carregamos dores. Agora, não é por causa dessa dor tão aguda que eu não vou me deleitar em Deus. Aliás, esse deleite, esse fascínio, me leva a superar essas dores. E o problema é quando a gente transfere o deleite para relacionamentos, para filhos, para pais, para maridos, para esposas, para coisas. Jesus foi bem enfático quando ele diz: aquele que amar, aquele que não aborrecer pai e mãe, filho, filha, irmã, irmão, não é digno de mim. Essa palavra aborrecer, em algumas traduções, no grego, quer dizer literalmente amar menos. Eu preciso amar meus filhos, meu cônjuge, meus irmãos, mas tudo isso é secundário em relação a Cristo. O deleite, o amor a Cristo precisa estar acima de todas as coisas. Você não pode trocar um relacionamento, Cristo, por um relacionamento. Ah, pastor, aqui na igreja não tem nenhum varão, então vou buscar no mundo. Vai, minha filha. Ah, pastor, aqui não tem nenhuma varoa. Tem, meu irmão, você tá cego. Uma hora a gente vai fazer um culto só de solteiro, igual a gente fez uma vez. Fiquem de pé vocês dois aqui. Irmãos, isso aqui era solteiro, os dois. Eu e Marilza, eu tinha uma célula de homens, a Marilza tinha de mulher. Falei: amor, vamos fazer um evento de solteiro para ver o que dá. O que deu? Às vezes falta você olhar, sabe, queridos? O Evangelho, ele não tem poder, ele é o poder. O Evangelho tem um poder de transformar o coração do homem. Somente o Evangelho pode transformar, pode mudar para sempre. Nós não precisamos de mais nada a não ser o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida abundante. E que nos deleitemos nele.
Aleluia, fique de pé, levante as suas mãos e adore aquele que é digno. Diga: Pai, que a minha alma cante, que o meu coração se entregue, que a minha vida seja derramada aos teus pés. Aleluia.